SIAP. Quem consegue enxergar outra palavra aqui? Tá. Quando nós estávamos fazendo esse slide, nós tínhamos colocado informações, ambientes e pessoas. E eu creio, tá? Eu creio que você, o dia de hoje, o seu presente, é o conjunto de informações, ambientes e pessoas que vocês passaram. Eu creio 100% que o Lúcio de hoje é o conjunto dessas informações. E aí eu acordei às 5 da manhã, aí eu estava revisando, eu falei, peraí, sentimentos. Porque a forma que eu reajo a algo é baseado de coisas que eu senti e vivi. E aí eu liguei para o Herbert, adiciona um S, o que você vê aí? Paz. E aí eu fui refletir. Eu lembrei eu tenho um irmão, que, por parte de pai, que o maior sonho dele era encontrar a mãe dele. Porque quando eu peguei e comecei a refletir nessa palavra, eu falei, não, peraí, e os pais ausentes? Né? Não influenciaram, talvez, diretamente na vida dos filhos. Aí Deus falou, não, você não está entendendo. O seu irmão ficou a vida inteira com um sonho de poder encontrar a mãe dele e perguntar, mãe, por que você me abandonou? Aí você pega, talvez, a quantidade de coisas que passou na cabeça dele, traumas, que ele viveu por ter se sentido abandonado. Então, peraí, o conjunto de informações, ambientes, pessoas que vocês vão viver nos próximos 30, 60, 90 dias, vai definir quem você vai ser daqui 30, 40 dias. Eu falo que a pior coisa que tem é você passar 30, 60, 90, 100 dias e não sentir nenhum tipo de diferença. Significa que você está começando a entrar numa zona de conforto. Vocês param já pensar o porquê você faz o que faz? Está ligado ao passado. Literalmente. Coloquei aqui, Salomão buscava sabedoria e discernimento e se revelava em palavras e ações. Gente, quando eu trago remissão de tempo, deixa eu trazer um pouquinho do contexto, o que significa para mim. Significa uma palavra que eu vivo, que eu faço perguntas e eu busco revelação. É doido ou não? É coisa da minha cabeça? Ou alguém acha que faz sentido? Alguém levanta a mão, pelo amor de Deus, eu não posso ser o único doido da sala, não. É como se você sentasse para conversar com remissão de tempo, com a palavra, com a pessoa, com a forma que você quiser encarar e falar, vem aqui, o que eu tenho para aprender? O que eu posso mudar na minha vida ou enxergar que eu não estou enxergando para que haja remissão na minha vida? Gente, se há remissão na sua vida, há remissão nos negócios também. Nós estamos falando de negócios. A ideia é que venhamos ganhar mais dinheiro. Quem aqui quer ganhar mais dinheiro? Eu quero. Eu quero que o dinheiro não seja um empecilho para que eu cumpra o meu propósito. O que eu mais escuto dos empresários é, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou fazer o que queima no meu coração. Aí eu vou, sim, me conectar com o meu propósito. E não dá para ser assim. Não dá para esperar você ter. Aí você fica esperando a vida inteira para poder se conectar com o seu propósito. Então, discernimento. Tá? Eu falo que quando você coloca as coisas em ação, você encontra discernimento. Né? Às vezes a gente espera ter clareza. Né? Eu tenho uma pessoa aqui que eu não vou falar o nome, mas ela quer enxergar tudo até o final. Tudo, tem que estar tudo pronto, maravilhoso, tem que estar até os mínimos detalhes. É bom, não é ruim não, tá, gente? É muito bom. Mas eu falo, é bom também você conseguir dar um passo sem enxergar tudo. É bom você conseguir andar um pouco para enxergar a próxima fase que você vai viver. É gostoso. Eu tinha medo também de conseguir, sabe, me jogar para poder viver um pouco mais. Mas vale a pena. E nessa jornada, eu falo que quanto mais você se aprofunda, uma das coisas que vocês vão escutar muito aqui, é você se conectar com você mesmo. Por que eu gosto de trazer o ponto de se conectar com você para você ter sucesso nos negócios? Porque o melhor de você não está em outra pessoa. Geralmente, quando você começa a se conectar com você,
você começa a simplesmente entender que, peraí, eu tenho tantas coisas boas. Você começa a ser revelado coisas que você nem imaginava. Sabe aquelas crenças que você não podia, não conseguiria, crenças que foram falado para você? Você simplesmente começa a tirar de lado. Hoje eu faço coisas que eu falo, meu Deus, a Lucimara, minha irmã, está aqui. Posso falar alguma coisa de você, Lucimara? Não, brincando, não vou não. De infância, pode? E eu pude entender que se eu me jogo, coloco em prática, eu começo a viver experiências novas. Mas não. Antes a minha cabeça era, não vou, tenho medo do que vão pensar de mim. Hoje eu falo, tomara que pense rápido, porque aí eu corrijo rápido, e eu mudo, ajusto. Não deu certo, eu vou lá e já... Acabou. Eu só mudei a forma que eu penso hoje. Eu falo que um dos momentos mais marcantes da minha vida foi um dia que, no momento onde eu falei, Deus, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor viu? Por que eu tenho que estar em movimento? Eu falo que eu sou um gerador de energia, eu estou em movimento o tempo todo. E aí, aquele confronto comigo, me questionando mesmo, e Deus falou assim, peraí, eu preciso que você consiga enxergar um pouquinho como eu te vejo. Gente, foi muito doido. Sabe aquele momento, parece que foi, você entra num estado que Deus permite que você enxergue só um pouquinho de como Ele te vê. Que você enxergue só um pouquinho do tamanho da capacidade que você tem de executar as coisas. Foi tão bom. Eu falei, caramba, eu nunca mais vou me limitar. E foi só um pouquinho. Escuta, foi só um pouquinho. Eu consegui enxergar só o suficiente para nunca mais me questionar, para nunca mais questionar a minha capacidade. Depois eu vou mostrar um vídeo eu pilotando. Não dá para acreditar que o Lúcio, que não acreditava que ele não podia nem abrir a boca para ensinar algo, faz coisas hoje. E aí eu quero provocar vocês. Aqui nessa sala, eu considero um ambiente seguro. Porque se você está aqui é porque você veio atrás de alguma coisa. Então todos nós, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alguma coisa que vocês têm. Então é um ambiente que existe uma certa vulnerabilidade, onde todos estamos aqui com uma certa dor, queremos aprender, queremos subir de nível. Então não existe melhor aqui. Existe talvez o que decidiu caminhar, avançar um pouquinho mais que você, mas não existe melhor. No final da história, tudo que eu construí financeiramente vai ficar. Ponto. Acabou. Existe a diferença daquele cara que vai um pouquinho mais adiante, está tudo certo. Mas no final da história, todos nós aqui estamos numa situação diferenciada, diferente do outro, mas com o mesmo propósito, buscando crescer. Eu duvido, numa sexta-feira, nós até questionamos, poxa, sexta-feira, evento, eu falei, está tudo certo. Sábado vai ter mais, eu falei, está tudo certo, deixa sexta-feira. Porque quem deveria estar aqui, está aqui. Tem coisas que, tem hora que nós temos que deixar o natural acontecer. Não adianta querer controlar tudo. No movimento dos imparáveis, que é uma experiência para homens, eu falo, chega uma hora que o controle da situação sai da minha mão. Eu preciso me render e permitir que Deus faça a parte dele. Então, numa experiência dessa, eu preciso entender que Deus tem que fazer a parte dele aqui. Não dá para ser tudo programadinho, executadinho, do jeito que eu quero e mandar somente a mensagem que eu quero. Eu tenho que permitir que Deus faça a parte dele. Até porque convencer alguém é a coisa mais difícil que tem. Uma das práticas que eu uso, quando eu me conecto com um empreendedor, principalmente homem. Homem é bicho duro ou não? É ou não? Um pouquinho só, né? Só um cadinho. Resistente, um pouquinho também só. E eu falo que quando eu sento para conversar com o empreendedor, pode ser sobre negócio, pode ser sobre o que for. Se ele me procurou para algo, eu faço uma oração. Eu falo, Deus, Espírito, está aqui, ó. Eu não vou conseguir convencer esse cabeça dura. Eu sei, eu sou homem, eu sei como funciona. Eu preciso que haja uma conexão espiritual. Para que lá no íntimo dele, ele consiga se abrir e talvez trazer à tona a área que realmente ele precisa ser curado.
Porque, na verdade, a gente traz o quê? Tudo que a gente acha que é. Não, porque o meu problema é gestão, o problema é financeiro, o meu problema é não sei o quê, marketing. E no final da história, existe algo mais lá no fundo que precisa ser tratado, que nós estamos ignorando. E parte da nossa jornada, ela só acontece o quê? Quando a gente vai. Quantas vezes eu parei de fazer algo simples, porque eu não tinha coragem, me preocupava com o que iriam pensar, e eu deixava de enxergar o próximo passo. Então eu acredito muito no ir. Eu acredito que quando você tem uma ideia, você tem que simplesmente executar ela, rápido. Então hoje, se vocês tiverem uma ideia, anota e executa. Se essa ideia tiver a possibilidade de executar hoje, no ambiente que você está, executa. Se não, por exemplo, quantas vezes num ambiente como esse, eu deixei de levantar minha mão? Vão pensar que eu sou burro. Na verdade, não é pensar, eu já me senti um burro. É como eu me sentia. Então eu não tinha coragem de levantar a mão. Mas eu sabia que talvez a resposta do que eu precisava para o próximo nível estava numa pergunta. Quantas vezes eu senti de fazer algo e eu não fiz, preocupado também? Então, se eu fizer alguma doideira aqui hoje, é porque eu aproveito o momento. Que às vezes para vocês vão ser doideira, para mim é simplesmente parte do que Deus quer me mostrar. Então, o ir, o fazer, ele muda a vida de alguém. Se você conseguir simplesmente executar, por menor que seja algo, você deu o primeiro pontapé. E aí você para de seguir padrões do que falaram para vocês, de como seria a sua vida. Pensa, até 44 anos, você viver, talvez 90% ou 95% do que eu vivia, era baseado o quê? Em coisas que falaram que eu podia ou não podia fazer. Não é duro. A habilidade, olha como Deus nos fez. Não é duro você fazer coisas sem saber por que está fazendo? Sem romper? Você já parou para pensar? Não é triste você simplesmente repetir um padrão sem ter certeza do porquê você está fazendo? Só que para romper na área na zona de conforto é difícil. Porque tudo que você precisa para romper requer o quê? Mais energia. Eu falo que tem momentos, eu sei quando eu vou romper em alguma área. Começa a ficar mais apertado. Fica apertado. Eu falo, caramba, está ficando apertado. É porque eu tenho que colocar mais energia, mais pressão, porque algo novo vai nascer. Algo novo está vindo. Só que aí a maioria das pessoas, o que elas fazem, Carlos? A hora que começou a ficar difícil, você faz o quê? Você volta. Aí a sensação qual é? Que ficou mais fácil, aí você continua a caminhar de novo. Aí você repete. A hora que você menos espera, passou a vida inteira e você passou repetindo padrões porque você não teve coragem ou não sabia o quê? Como romper. Às vezes tudo que passava, sabe aquela busca do tesouro? Tem alguns desenhos que falam, o cara estava cavando, na hora que cansei. Aí às vezes faltava só mais um pouquinho, mais uma cavadinha, enfrentar um incômodo. Né? Eu falo muito de verdades. Né? Quem é que consegue ser verdadeiro mesmo com você mesmo? Eu não consigo. 100% não. Porque a hora que eu começo a ser verdadeiro, aí algo é me apresentado. Aí eu falo, essa área eu não vou tocar ainda não. Aí eu pego, tampo essa dor e falo, a única diferença é que eu aprendi a identificar a dor. E eu parei de simplesmente tampar e esquecer. E fazer de conta que ela não existe. Hoje eu olho a dor quando é revelado e eu falo, não estou pronto para tocar. Mas eu coloco ela de uma forma que eu não tenho mais a vergonha. É como que você tira, né, aquele curativo velho, podre, que você simplesmente escondeu com medo de tocar. Eu falo, eu vou tocar. Aí eu vou passo a passo. Isso gera crescimento. Isso você consegue romper quando você faz isso.